Um cão de rua tem seu destino completamente alterado quando decide lutar ao lado de jovens soldados americanos que se unem aos franceses para derrotar o exército alemão. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Sargento Stubb, um herói americano de 2018. Então preparem-se, é hora do recap! Essa é a história de como um cãozinho de rua se tornou um grande soldado e lutou ao lado de seu melhor amigo na Primeira Guerra Mundial. O pobre vira-lata passou sua vida inteira revirando latas de lixo em busca de comida, e muitas vezes era tratado com brutalidade por trogloditas que não têm um pingo de humanidade. No entanto, ainda assim, vez ou outra, o cão conseguia encontrar algo para comer. Certo dia, enquanto corre pelas ruas em busca de abrigo, o animal acaba perdendo seu osso em meio a uma multidão, e enquanto procura o alimento, se depara com um pelotão de soldados americanos. Ao ver o cão esfomeado, Robert decide jogar um biscoito para ele e o animal começa a segui-lo. O ano é 1917 e os Estados Unidos entraram em guerra contra a Alemanha. Milhares de jovens de todos os cantos do país foram convocados para lutar. Quando o exército americano entrou na guerra, os franceses e os britânicos já estavam combatendo o poderoso exército alemão há 3 longos anos. Os soldados europeus já estavam desanimados, mas sua esperança foi renovada quando souberam que os Estados Unidos estavam enviando ajuda. Após alguns minutos de caminhada, o pelotão chega ao centro de treinamento, mas o vira-lata é barrado na porta. Sendo assim, ele sai à procura de outra passagem e consegue entrar passando por baixo da cerca de madeira. Sua primeira parada é na cozinha, mas o cão é enxotado por Biscoito, o cozinheiro. Enquanto foge daquele demente, o animal acaba atropelando Robert e começa a cheirá-lo à procura de mais biscoitos. O rapaz ordena que o cachorro vá embora antes que ele acabe se metendo em encrenca, mas já é tarde demais, pois nessa hora, o cão late chama a atenção do sargento Casburn. Ao ver o bom comportamento do animal, o sargento pede que Robert dê comida para ele, e Biscoito é obrigado a dividir seus terríveis pratos com o cão, mesmo contra sua vontade. Durante o almoço, Hans Schroeder, um rapaz descendente de alemães, revela ter ficado surpreso com o sargento por ter deixado o cachorro ficar. Porém, Olsen afirma que o coronel não aceitará o animal. Durante a noite, ele planeja dormir na cama de Robert, mas o soldado proíbe de fazer isso e ordena que o cachorro durma no chão. Na manhã seguinte, quando toca o alarme, os jovens acordam assustados e já se preparam para mais um dia intenso de treinamento. O cão acompanha os soldados durante todo o percurso e pratica todo o treinamento ao lado deles. Em pouco tempo, todos se apegam ao animal, inclusive o sargento. Casburn elogia o cão por seu bom desempenho e afirma que ele está muito mais em forma do que a maioria dos membros de seu pelotão. Algumas noites se passaram e agora Robert já permite que o cachorro suba em sua cama. O rapaz está decidido a ficar com ele e até mesmo escolhe um nome para seu novo amigo. Daquele dia em diante, o ex-cão de rua se chamaria Stubb. Porém, Olsen diz que quando o coronel descobrir sobre o cachorro, irá mandá-lo embora. Na tentativa de evitar ser separado de seu amigo, Robert usa seu tempo de descanso para ensinar alguns truques para ele. Dessa forma, Stubb poderia cativar o coronel para não ser expulso. Felizmente, seu plano funciona. Alguns dias depois, quando o coronel vai buscar o pelotão, fica impressionado ao ver o cão prestando continência e afirma que o animal é tão bem-vindo ao exército quanto qualquer homem. Naquela tarde, os soldados precisam passar por um último treinamento antes de serem enviados para o campo de batalha. Casburn ordena que seus homens coloquem suas máscaras de gás e os leva para dentro de um celeiro. Após liberar o gás lacrimogêneo, ele ordena que os jovens retirem as máscaras e imediatamente todos começam a tossir. Nesse instante, o sargento abre a porta para que eles saiam e afirma que na guerra eles enfrentarão gases ainda piores. Por isso, precisam manter suas máscaras ao seu lado o tempo todo. Como não existem máscaras para cães, Stubb precisa usar suas patas para se proteger dos resquícios de fumaça que saem do celeiro. Nas semanas seguintes, até mesmo Biscoito passou a gostar do animal e sempre oferece mais comida para ele. Enquanto dá novas orientações ao pelotão, que está prestes a ir para a França lutar ao lado dos franceses, o coronel afirma estar orgulhoso de todos eles e diz que Stubb será um ótimo assistente para ajudar a treinar os próximos soldados. Ao ouvir isso, Robert se dá conta de que está chegando a hora de se despedir do seu amigo. Antes de partir, o rapaz escreve uma última carta para Margaret, sua irmã mais velha, e arruma suas malas para a viagem. Stubb não entende o que está acontecendo, mas percebe que Robert está triste e entra em sua mala. Porém, o rapaz promete que voltará logo e dá um presente de despedida para o cão. O animal demora um pouco para se
se acostumar com a coleira, mas fica feliz ao se ver no espelho com ela. Em seguida, Robert amarra uma corda no cachorro e o leva para a cozinha. Biscoito aceita ficar com Stubby até que o jovem retorne e promete que cuidará bem dele. Com o coração partido, Robert entrega o cachorro em suas mãos e o cozinheiro o amarra em um canto da cozinha. Determinado a seguir seu companheiro onde quer que ele fosse, Stubby consegue desamarrar a corda e se solta. Ele segue o cheiro de Robert pelas ruas e pula em um trem, pois sabe que o rapaz está lá dentro. Quando chegam ao cais, o animal vê seu amigo embarcando no navio e entra escondido em algumas caixas de suprimentos para conseguir subir na embarcação. Durante a longa viagem, Stubby sai do seu esconderijo e toma cuidado para não ser visto enquanto segue o rastro de Robert. Rapidamente, o cão encontra o quarto onde os soldados se amontoavam para dormir e cheira sapato por sapato até identificar o chulé do rapaz. Para sua surpresa, Robert é acordado no meio da noite e se sente extremamente feliz ao ver o cão. Agora sua preocupação é que o animal não seja descoberto e para isso ele conta com a ajuda de seus dois amigos. O trio pretende esconder Stubby, mas acaba sendo descoberto pelo capitão. Ao receber a saudação do cão, o homem ordena que os soldados façam uma placa de identificação para ele e permite que o animal se torne um membro oficial do pelotão. Quando chegam ao seu destino, os soldados caminham pelas trincheiras e ficam assustados ao ver a situação sombria dos franceses que já estavam há anos em batalha. Como esperado, Stubby arranja um jeito de se mostrar útil assim que chega ao acampamento. Ele começa seu trabalho espantando todas as pragas das trincheiras. Não demora muito até que os jovens soldados presenciem seu primeiro ataque e Robert se dedica a proteger seu amigo a qualquer custo. Desde seu primeiro dia no campo de guerra, o cão assume uma missão importante: ajudar a resgatar os soldados que foram feridos ou soterrados. Durante o almoço, Robert pede que o cozinheiro sirva um pouco de comida para o seu cachorro, mas o homem se recusa a fazer isso. Nessa hora, Hans fica furioso e afirma que Stubby é o mascote oficial de seu pelotão. Furioso, o cozinheiro ofende o rapaz e diz que não receberá ordens de um alemão. A fim de defender seu amigo, Olsen entra na discussão e cai na porrada com o francês. De repente, Gaston aparece para separá-los e os obriga a fazer as pazes. Em seguida, Gaston conta que seu capitão ordenou que ele trabalhasse junto com Robert. Enquanto fazem uma pausa para o lanche, o francês conta que seus oficiais pediram que ele, Robert e Stubby vigiem os alemães. Hans e Olsen também são convidados para ajudá-los na missão e ficam apavorados quando veem pela primeira vez uma cidade inteira que foi destruída pelos alemães. O grupo caminha por várias horas até chegar ao acampamento e na manhã seguinte, Gaston vai acordar Robert para que eles possam iniciar sua missão de espionagem. Escondidos nas moitas, a dupla usa um binóculo para ver o que o exército inimigo está aprontando e descobre que eles pretendem usar gás tóxico para atacá-los. Imediatamente, eles correm para soar o alarme e Stubby avista um soldado inimigo escondido nas árvores. Robert está prestes a ser eliminado quando o cão o derruba, evitando que o rapaz seja atingido por uma bala. Eles continuam correndo para chegar aos cavalos, porém os animais se assustam com o barulho dos tiros e fogem. A pedido de Robert, Stubby vai avisar aos soldados sobre o ataque, o que permite que eles se preparem para resistir ao gás. Em seguida, o cão vai avisar aos moradores do vilarejo vizinho e todos correm para suas casas. Antes que o gás atinja a cidade, Gaston e Robert aparecem e resgatam o animal. Eles correm para se esconder em um celeiro e Gaston improvisa uma máscara para Stubby, usando um pano úmido para tampar seu focinho. Quando o gás invade a cidade, todos os moradores estão seguros e aguardam pacientemente até que o efeito do gás passe. Minutos depois, o ar está limpo novamente e todos estão vivos graças ao herói americano Stubby. O heroísmo daquele pequeno ser faz com que Robert suporte passar os dias naquele lugar terrível. No caminho de volta para o acampamento, Stubby consegue caçar um coelho e Gaston usa a carne do animal para fazer uma bela sopa. Após o jantar, o francês convida Robert para uma caminhada e Stubby os acompanha. Enquanto conversam, Gaston mostra ao rapaz uma foto de sua família. Ele possui uma bela esposa e 3 filhos que não vê há 2 anos. Robert conta que seus pais morreram há alguns anos e sua irmã mais velha, Margaret, foi quem cuidou dele e de suas 2 irmãs caçulas. Porém, mesmo em meio àquele caos, o rapaz ainda tem esperanças de voltar aos Estados Unidos e construir sua própria família. Enquanto o contemplam à noite nas montanhas, o acampamento sofre um ataque e o trio corre para ajudá-los. O soldado Claiborne
Thorne estava ferido do outro lado da barreira e o sargento afirma que eles precisam encontrá-lo. Imediatamente, Stubbs corre para a área onde está acontecendo o bombardeio e desvia dos ataques enquanto dá início à sua missão de resgate. Preocupado, Robert vai atrás de seu amigo e o cão começa a latir quando encontra o soldado ferido. Logo depois, outros soldados aparecem para resgatar seu companheiro e todos conseguem retornar a salvo para o acampamento. Vários meses se passaram e o pelotão de jovens americanos se muda para uma nova zona de guerra em Seichepa. Antes de partir, Stubbs ganha uma roupinha como agradecimento por ter alertado os moradores do vilarejo sobre o gás. Gaston também tem um presente para ele e conta que seu sargento fez uma máscara de gás especialmente para o cão. Assim que chegam ao seu novo destino, os jovens americanos sofrem um ataque e Stubbs atrai alguns invasores alemães para que eles sejam capturados por Robert e Gaston. Minutos depois, explosivos começam a ser arremessados nas trincheiras e Stubbs pega um deles para evitar que Olsen fosse atingido. No entanto, ao salvar seu companheiro, o cão acaba sendo ferido com a explosão e Robert corre para ajudá-lo. Hans também está ferido e Olsen procura um médico para ajudá-lo. Enquanto isso, Robert corre para a ala médica com seu amigo nos braços e implora para que alguém o ajude. Como o cão sofreu um grave ferimento, ele precisa ser transferido para um hospital e o doutor pede que Robert o coloque na ambulância. Em seguida, Hans chega sendo carregado em uma maca e ambos seguem juntos para o hospital. Depois que Hans e Stubbs foram feridos, os conflitos em Seichepa se tornam ainda piores e as chuvas chegam na região. Chove dia após dia sem haver nenhuma trégua e como consequência disso, toda a região se torna um grande pântano. Por todas as semanas em que ficou longe de seu amigo, Robert se sentiu completamente perdido. A única coisa que ele podia fazer era torcer para que seu Stubbs ainda estivesse vivo. Aos poucos, os alemães conseguem avançar rumo a Paris e a única coisa que os impede de ter êxito são os soldados americanos trabalhando em conjunto com os franceses. A amizade entre Gaston e Robert só se fortaleceu durante esse período nebuloso, até que Gaston recebe ordens de voltar para a base de seu regimento. Nesse momento, Robert se sente ainda mais sozinho, pois agora acaba de perder a companhia de mais um amigo. Depois de muitos dias de intensas batalhas, os soldados franceses e americanos conseguem reconquistar Seichepa e obrigam os alemães a recuar. Certa noite, durante um bombardeio, Robert escreve uma carta para sua irmã Margaret, na qual tenta tranquilizá-la com relação à guerra. O rapaz afirma estar bem e diz que até mesmo a comida é boa a ponto dele conseguir comer quase tudo. Robert conta que faz quase um mês que Stubbs foi atingido e ele ainda não recebeu nenhuma notícia de seu amigo. No entanto, o rapaz continua esperançoso de que o cão está sendo bem cuidado e torce para que a guerra acabe muito em breve. Quando Hans acorda no hospital, Stubbs está ao seu lado. O cão já está quase totalmente recuperado, mas ainda possui um ferimento em uma de suas patas. Quando percebe que Robert não está lá, o animal decide sair atrás dele e faz uma longa caminhada para encontrá-lo. Ele já está faminto quando sente o cheiro de salsichas sendo preparadas por uma dupla de soldados alemães. Stubbs caminha sorrateiramente e consegue roubar o alimento. Em seguida, precisa fugir para não ser baleado. Numa manhã, quando Olsen se levanta, ele percebe que Robert não está bem. O rapaz está tossindo desesperadamente e mal consegue se levantar. Seu amigo então chama um médico para examiná-lo e o doutor afirma que ele está muito doente. Portanto, precisará levá-lo para fazer o acompanhamento e dar o tratamento necessário. Em 1918, o mundo foi atingido por uma epidemia de gripe fatal. Robert também pegou essa doença e o vírus se espalhou entre os soldados rapidamente. Robert já não estava mais tendo forças para continuar e tudo o que ele queria naquele momento era ver seu amigo Stubbs outra vez. Enquanto isso, o cão segue o rastro de seu melhor amigo, mas a fome, o cansaço e o ferimento em sua pata o impedem de continuar. Porém, após alguns minutos de descanso, Stubbs consegue reunir forças e retorna à sua missão de encontrar Robert. No meio da noite, enquanto está de vigia, Olsen avista algo se movimentando nas moitas e pega sua arma, acreditando que aquilo se trata de um soldado inimigo. No entanto, o rapaz recebe uma bela surpresa quando descobre que Stubbs voltou e conseguiu encontrá-los. Robert está por um fio quando recebe a visita de seu melhor amigo. A presença de Stubbs dá a ele a força que precisa para melhorar, e com o passar dos dias, o rapaz vai se recuperando. Após 6 meses de exaustivos combates, Robert e Stubbs tiram uma licença para conhecer Paris junto com seus amigos americanos. Ao chegarem na bela cidade, Olsen e Hans vão conversar com duas belas moças que estão caminhando pelas ruas, enquanto Robert vai tomar um bom banho. No começo, os franceses não confiavam nem um pouco nos americanos
americanos, mas no final de 1918 eles passaram a admirá-los e se sentiam muito gratos por toda a ajuda que prestaram. Depois de uma longa noite de descanso, Robert e Stubbs saem do hotel para conhecer Paris e tiram belas fotos por todos os pontos turísticos da cidade. Em setembro de 1918 foi anunciado que a guerra estava chegando ao fim e que o exército alemão estava recuando. No meio da noite, Stubbs sai de fininho e ataca um soldado alemão. O rapaz é um espião e tenta eliminar o cachorro, porém Robert e seus companheiros chegam a tempo de impedi-lo. Diante desse ato de bravura, o capitão concede a Stubbs o título honorário de sargento. A partir desse dia, o sargento Stubbs passa a usar a insígnia do exército americano e o soldado Robert se torna o cabo de seu pelotão. Para a surpresa do rapaz, Gaston aparece para parabenizá-lo por sua grande conquista. Nos dias que se seguiram, as manchetes de todos os jornais anunciam o último ataque aos alemães. Durante a batalha, um soldado aparece para dar uma excelente notícia. Ele conta que a guerra finalmente chegou ao fim e os alemães vão assinar um acordo para cessar fogo. No entanto, esse tratado será assinado apenas no dia seguinte, sendo assim, até lá os dois grupos continuam em guerra. Naquela tarde, os soldados descansam na sombra de um carvalho e Olsen diz que pretende se casar quando voltar para casa. Gaston confessa que está longe há tanto tempo que tem medo de voltar para casa e suas filhas não o reconhecerem. No dia 11 de novembro de 1918, os dois grupos se enfrentaram em sua última batalha. É difícil entender o motivo dos soldados serem obrigados a lutar até o último minuto daquela guerra. Naquela manhã, muitos jovens perderam suas vidas, levando todos os seus sonhos junto com eles. Ao ver seu amigo Gaston em perigo, Robert e Stubbs correm para ajudá-lo e o alarme soa nesse exato momento, anunciando o fim da guerra. No meio do campo de batalha, Stubbs encontra o capacete de Olsen e o leva para Hans. Ao analisar o equipamento, o rapaz encontra um furo, o que indica que Olsen foi baleado na cabeça. Todos se sentem profundamente tristes com a morte do rapaz, mas ficam aliviados por saber que nunca mais precisarão passar por aquilo novamente. Nesse mesmo dia, Gaston se despede de seus amigos americanos, que estão prestes a voltar para o seu país. Quando chegam aos Estados Unidos, os soldados são recebidos com grande celebração, e o sargento Stubbs entra para a história ao sair em todos os jornais como sendo o cachorro mais condecorado dos Estados Unidos. Agora Stubbs finalmente poderá viver uma vida feliz e tranquila ao lado de seu grande amigo Robert. Galera, o que vocês acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!